Amigos e irmãos da Igreja Presbiteriana Moriá, graça e paz. Aqui estamos mais uma vez, neste momento para transmitirmos este momento de culto e adoração a Deus, e que você possa, aí na sua casa, juntamente conosco aqui no templo, também se colocando na presença do Senhor, estar com o coração, a mente, o seu corpo, enfim, todo o ser, para cultuar e adorar ao nosso grande Deus e Pai. Este momento para nós é um momento especial, em que estaremos louvando o nome do Senhor, leitura bíblica e edificação na palavra. Por isso, vamos pedir a bênção do Senhor em oração. Oremos. Pai amado, nosso grande Deus, nós te adoramos, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome pela bondade e a misericórdia do Senhor, pela graça redentora na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Deus amado, na tua presença estamos e queremos a bênção do Senhor para este momento. Fale aos nossos corações, ó Deus, e receba a nossa adoração e a nossa gratidão que oferecemos a Ti por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos amados, a leitura na palavra do Senhor é no Salmo de número 13, que tem por tema oração de fé. E nós estaremos meditando nesta noite, este momento, sobre o tema viver o presente, marcando o futuro, ou vivendo o presente, nós escrevemos a nossa história que ficará marcada para o futuro, e é só pela fé. Então este salmo nos diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não me regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, ó Senhor. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Esta é a expressão do salmista em um clamor de socorro e da presença e da bênção do Senhor. Cantaremos agora o hino 93, que tem o tema também, firmeza na fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Vamos cantar. Cante comigo, louve o nome do Senhor, exalte a Deus em cântico de adoração. Senhor
pela fé que vou viver, cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Estejamos sempre firmes no Senhor, porque se faz necessário esta força do Senhor para prosseguirmos. E a nossa vida precisa ser sempre de fé em fé. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, quem puder. Quem estiver em condição de ler a sua Bíblia juntamente comigo, encontra-se no livro do Gênesis, no capítulo 5, os versículos 23 e 24. No capítulo 6, versículos 9, 12 e 13. E no capítulo 7, versículo 1. Farei menção dos textos na medida em que estarei lendo. Primeiramente, capítulo 5 do Gênesis, versículos 23 e 24, diz-nos assim: todos os dias de Noé, ou melhor, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Capítulo 6, versículo 9 e depois versículo 12 e 13. Versículo 9 diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Versículo 12 e 13. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração pervertida. Amém. Meus amados, queridos irmãos, todos que me ouvem nesta hora, temos o recado de Deus para você, temos o recado de Deus para nós. Aqui, poucos de nós estamos presencialmente neste momento. Você na sua casa, com sua família, e aonde você estiver,
precisamos pensar neste tema que já anunciei anteriormente: viver o presente, marcando o futuro, ou estabelecendo no presente a nossa história, para que ela fique marcada e que no futuro possam contemplá-la, como também observamos na leitura nos textos que fizemos. Pois bem, quando nós olhamos para a história da humanidade, nós observamos que muitos homens, muitas pessoas, personagens da história humana deixaram marcadas a sua história no tempo que viveram e que hoje nós, no futuro, após eles, temos esta história e lembramos de personagens, para citar apenas dois na nossa história: Santos Dumont e também Rui Barbosa, que marcou a sua história naquela reunião inaugural da ONU. Estes personagens viveram o seu tempo e deixaram marcas para o futuro. Mas se olharmos para a história bíblica, nós vamos observar muitos personagens, e eu poderia aqui citar e discursar sobre muitos personagens bíblicos que marcaram a história, vivendo um presente que deixaram como algo para servir de exemplo aos que vieram depois. Mas eu gostaria de, neste momento, neste texto que li, relatar e destacar a história destes dois personagens, Enoque e Noé, a história que deixaram, destacando aqui dois verbos que refletem a maneira como andaram e viveram. Portanto, os verbos andar e viver, pelos quais, ou seja, por esta maneira de andar e viver, eles foram qualificados como homens justos e íntegros no meio de uma geração corrompida, geração perversa, geração corrupta. E se nós observarmos, não é diferente no nosso tempo. Precisamos então considerar algumas perguntas, ou duas, que quero fazer agora para seguirmos em frente. Como podemos viver o presente deixando marcas para o futuro? Como fazer diferença na presente geração, fazendo história? Esta é a pergunta para mim e para você. Precisamos pensar como vivermos agora, no nosso tempo presente, na nossa geração, e marcando o futuro, ou seja, fazendo história agora, para que no futuro outros possam refletir sobre o nosso viver. E para isto, então, considerar os dois verbos que já anunciei: andar e viver. Primeiramente, andar com Deus. Não há como fazermos história no momento presente, marcar esta para o futuro e que possa servir de exemplo, se não buscarmos andar com Deus. Veja no capítulo 5, versículo 24, texto que lemos: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Andar com Deus. Não foi diferente também com Noé, que nós encontramos isso no capítulo 6,
no versículo 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Andar com Deus. Este é um dos requisitos da vida cristã. Eu e você precisamos pensar neste andar com Deus. E Deus quer que andemos com Ele. Ele convida, é o convite de Deus para andarmos com Ele. E este convite nós temos esta certeza porque está registrado em Gênesis capítulo 12, versículo 1, o convite de Deus a um homem chamado Abrão. E quando Deus o chamou, Deus falou da seguinte maneira: sai da tua terra, da tua parentela, vem para a terra que eu te mostrarei, siga-me. Diz a palavra que Abrão saiu e seguiu a Deus, sem saber para onde ia, mas passou a andar com Deus, e Deus começou a mostrar a ele tudo o que ele tinha como bênçãos na vida de Abrão. E diz-nos a palavra que Deus diz que o abençoaria e que ele seria uma bênção. E Deus lhe prometeu terras, prometeu bens, fartura, herança e também uma descendência poderosa. Convite de Deus para andar com ele. Convidou Abrão e Abrão saiu e seguiu a Deus. Passou a obedecer a Deus. E este, num determinado momento, mais adiante, no capítulo 17 do Gênesis, versículo 1, nós encontramos a ordem de Deus agora a Abrão, que estava andando com ele, seguindo-o. Deus disse a Abrão as seguintes palavras: anda na minha presença e ser perfeito. Deus te convida para andar com Ele, mas andar em perfeição. Mas nós encontramos neste andar com Deus o ensino também de Jesus, que nos diz o seguinte: a palavra de Jesus no capítulo 8 do Evangelho, segundo o evangelista João, versículo 12, de novo lhes falava Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ter a luz de Deus. Jesus é a luz do mundo. Precisamos dele. E quem o segue não anda nas trevas. Tem a luz da vida. Jesus é a luz para iluminar o nosso caminho. Através da sua palavra nós encontramos toda a instrução, mas precisamos também da presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a lei do Espírito nos guiando. E diz-nos a palavra Gálatas 5,16 que devemos andar na luz e jamais satisfaremos as concupiscências da carne. Romanos 8,2 diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. Andar com Deus para vivermos, marcar a história, viver de maneira digna do Senhor, para o seu inteiro agrado, fazendo diferença no meio de uma geração pervertida e corrupta, como Enoque e Noé. Precisamos obedecer estes ensinos que acabamos de ver. Segundo aspecto, viver com Deus. Não somente andar com Deus, mas viver com Deus. Pode parecer que não há diferença
ou que estes verbos não façam diferença, mas há uma diferença muito marcante nestes verbos. Gênesis 5:23 diz-nos o seguinte: todos os dias de Enoque foram 365 anos. Todos os dias de Enoque, 365 anos. Sabe quantos dias estes 365 anos somam? 133.316 dias. Todos os dias de Enoque foram dias vivendo com Deus. Mas também nós temos no capítulo 6, o versículo 9, que nos diz assim: eis a história de Noé, todos os seus dias. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Ele viveu todos os seus dias também de maneira íntegra e justa no meio dos seus contemporâneos. E no versículo 1 do capítulo 7 é bem clara esta verdade também, que Deus diz: reconheço que tenho sido justo diante de mim no meio desta geração. Qual era a geração dos dias de Enoque e Noé? A Escritura nos ensina, nos relata que era uma geração pervertida, corrupta, uma geração que blasfemava contra Deus, zombava de Deus, que não andava nos caminhos do Senhor. Era uma geração que desviava pelos seus próprios caminhos. Por isso, nós precisamos lembrar que a mim e a você hoje temos o convite do Senhor para andarmos com Ele e vivermos com Ele. E esta verdade está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, onde Paulo diz aos cristãos do seu tempo que eles deviam viver no Senhor para que tornassem irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, e no meio da qual deviam eles resplandecer como luzeiros no mundo. Portanto, é o desafio para mim, é o desafio para você também hoje, marcando o seu futuro, viver no meio desta geração presente, mas uma geração pervertida e corrupta, viver e ter um viver irrepreensível, ser sincero filho de Deus, com uma vida inculpável e resplandecendo como luzeiro, apontando o caminho da vida, o caminho da santidade, da justiça, da integridade, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo para a glória de Deus. É o que encontramos na Escritura, Colossenses 1, versículo 10. Em terceiro e último lugar, Enoque e Noé, que andaram e viveram com Deus, e por este andar e viver com Deus, eles gozaram da intimidade, ter intimidade com Deus. Em terceiro lugar, é isto que consideraremos. Gênesis 5, 24 registra exatamente este fato da intimidade de Enoque com Deus. Diz-nos: andou Enoque com Deus e já não era,
não era visto mais no meio da sua geração. Por quê? Porque Deus o tomou para si. Esta intimidade de Enoque com Deus levou Deus a ter prazer na presença de Enoque junto dele e o tomou para si. Intimidade com Deus, gozar da presença de Deus. E também nós encontramos o mesmo fato na vida de Noé, quando Deus revela a Noé o seu plano, o plano que Deus tinha, e nós encontramos isso no capítulo 6, versículo 13, quando diz que Deus resolveu dar cabo de toda a carne, e este versículo vem após a declaração de que a terra estava corrompida e todo ser vivente havia se corrompido no seu caminho. E Deus então fala a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer. Este projeto, este plano de Deus está aqui revelado a Noé, como também foi a Enoque. Deus o tomou por causa da vida que ele teve andando com Deus. Agora Noé, também no meio desta geração pervertida, agrada a Deus, anda com Deus, vive com Deus. Deus revela a ele o seu plano. Se você quer uma revelação do projeto, do plano de Deus para a sua vida, busque andar com Deus, viver com Deus e ter intimidade com Ele, com a sua palavra, onde você terá a revelação do projeto e do plano de Deus. Mas isso é bem claro em toda a Escritura e em todos os personagens da Escritura Sagrada, do povo de Deus, homens que serviram a Deus e que Deus disse a eles o que estaria para fazer. Por exemplo, já citei Abraão, e agora no capítulo 18 do Gênesis, versículo 17, Deus estava num projeto e ele disse que não poderia ocultar a Abraão o que ele estava para fazer. Qual era o projeto de Deus? Era a destruição de Sodoma e Gomorra por causa da promiscuidade, por causa da corrupção. Enfim, Deus resolveu destruir aquelas cidades e disse que não ocultaria a Abraão, ocultarei a Abraão o que estou para fazer. A Abraão, meu amigo, ser amigo de Deus, andar com Deus, ter intimidade com Deus, leva-o a revelar o seu projeto, o seu plano ao seu servo, a quem serve a ele. Por isso que no Salmo 25:14 nós temos este versículo, que é um versículo chave sobre tudo isso que falamos, e especialmente este último ponto. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A aliança de Deus conosco, ela está na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, mas ela permanece hoje quando nós andamos com Deus, vivemos com Ele e buscamos esta comunhão na pessoa do seu Filho. Por isso, meu irmão, concluindo aqui, quero levar você a refletir sobre este Deus eterno, que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Por isso, Ele não muda, e Ele faz, e Ele pode e quer fazer com você o mesmo que fez com outros no passado, ou com aqueles que hoje se colocam
diante do Senhor para andar com Ele, viver com Ele, marcar o futuro, a sua história nos caminhos do Senhor. Vida no altar, vida de oração, vida de santificação, renúncia do eu, tendo Cristo como o alvo para seguirmos, andar e viver com Cristo, ter intimidade com Deus em Cristo Jesus, fará toda a diferença. Por isso, meus queridos, nós podemos viver intensamente e viva intensamente com o Senhor. Marque seu futuro hoje, nesta vida com Deus. Busque-o. Paulo apóstolo diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim, que me amou e se entregou por mim. Portanto, meu irmão, esta é a palavra do Senhor para mim e para você neste momento. Estes homens, Enoque e Noé, exemplos de homens, pessoas que andaram com Deus, viveram com Deus e tiveram intimidade e tiveram o privilégio de conhecer o projeto de Deus. Eu e você precisamos conhecer o plano de Deus, o projeto de Deus, para vivermos no meio desta geração de hoje, neste tempo que vivemos, servindo ao Senhor. Amém. Amém. Quero convidar o nosso irmão que nos auxilia aqui, diácono Luiz Guilherme Del Moro, para orar ao Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que nós temos de te louvar, Senhor, e aprender mais sobre a Tua palavra, Senhor, mesmo que de dentro dos nossos lares, Senhor. Ó Deus. Peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão, Senhor, da Igreja Moriá, e também a vida de cada irmão que está nos assistindo, Senhor. Sim, Deus. Esteja colocando, Senhor, sua mão poderosa sobre a vida de cada irmão, Senhor, que esteja passando por alguma dificuldade, Senhor, enfermidade, Senhor. Esteja, Senhor, fazendo o seu trabalho na vida dessas pessoas. Esteja, Senhor, nos abençoando nessa semana que se inicia e nos abençoe na volta dos nossos lares. Isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Meus queridos, nós estamos concluindo e não podemos deixar de mencionar, lembrando aos irmãos, aos amigos e especialmente aos nossos irmãos membros, da membresia da nossa igreja. Necessitamos de que você participe da obra, contribuindo, fazendo a sua oferta, a sua contribuição. Você poderá encontrar aí nessa transmissão embaixo ali o número da conta da nossa igreja, e assim você poderá participar, contribuindo, depositando, mas também, se desejar vir ao templo, nós temos aqui o pastor Laudemir, que mora aqui ao lado e pode receber a sua contribuição. Você trará e colocará ela no gasofilácio e assim fazendo para a obra do Senhor. Porque Deus diz que aquele que semeia pouco, pouco colhe, mas quem semeia com fartura, com abundância ceifará. E que Deus dá a todos que contribuem, e que devemos contribuir não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos concluir. Amados, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós
e que Deus os abençoe nesta semana, que tenham a bênção do Senhor todos os dias do seu viver, em nome de Jesus. Amém.